onde Deus nos colocou para caminharmos juntos. Estamos aí. Vamos orar pela vida do pastor, que vai trazer com certeza algo de Deus para a nossa vida. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, usa o teu servo ousadamente, seja ele intrépido, ousado, que as tuas palavras estejam nos teus lábios, meu Deus. Que seja uma bênção para essa igreja hoje, para todos que o ouvem. Meu Deus, que todos aqueles que estejam agora com os ouvidos atentos à tua palavra, sejam rapidamente impactados e que essa chama queime nos seus corações de uma forma que eles não possam conter. Seja o teu servo um instrumento essa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pastor, fica à vontade, é seminário, não tem horário não, é contigo, vai. Amém. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Amém. Uma alegria muito grande reencontrar essa família que eu tenho aqui no Amazonas, nossos queridos irmãos, amigos, companheiros de jornada, e é sempre precioso estar com vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês e pela oportunidade que tenho de estar aqui. Dessa vez viemos com uma missão especial de conhecer ali a comunidade do Macunã, né, do Lago Macunã, onde o pastor Bruno tem trabalhado. Eu só tenho uma coisa que me entristeceu muito, é não ter podido ficar mais tempo, né? Eu queria ter ficado mais tempo ali, mas a gente veio para conhecer, depois a gente volta numa outra oportunidade para ficar uma semana inteira lá, né, Kate? Comendo aqueles peixes gostosos lá, rindo bastante do barco. Foi uma viagem muito preciosa, muito especial que Deus nos deu. E assim tem sido a nossa jornada, né? Estava conversando com alguns irmãos e dizendo que Deus tem nos levado por muitos lugares. Eu que sempre critiquei meu pai, estou na mesma história. Falei, quer esconder do meu pai, vai para a casa dele. Eu estou falando a mesma coisa de mim agora. Quer esconder de mim, vai lá para casa, né? Mas tem sido precioso, e hoje eu falava com uma pessoa que eu tenho feito e estou fazendo aquilo que gosto de fazer, que amo fazer e que Deus me chamou para fazer, né? Então hoje o nosso tema, como foi divulgado, é chamados para servir. E nós vamos falar sobre isso dentro do texto que nos foi proposto, que é Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo nesse texto, Mateus capítulo 20, verso 28, mantivesse sua Bíblia aberta. Eu tenho feito uma campanha, queridos, na nossa igreja lá em Contagem, e graças a Deus o povo tem respondido, de que quando a gente for para a igreja levar a Bíblia de papel, né? Tenho feito essa campanha e graças a Deus tem hoje mais de 70% da igreja levando Bíblia de papel para a igreja. Por quê, queridos? Eu não tenho nada contra o celular, está aqui o meu, aqui é uma ferramenta, mas chega mensagem do WhatsApp, dá uma coceirinha para ver o que está no Instagram, o que está no Facebook, e eu falei, gente, traz o celular, põe na bolsa aí, mas traz Bíblia de papel. E está dando certo, graças a Deus, né? É bom você ter a palavra de Deus na mão sem nenhum tipo de distração. Mas mesmo que seja, né, no celular, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Mateus capítulo 20, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim, nesse versículo, Mateus capítulo 20, versículo 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite tão preciosa, pelo dia que o Senhor nos deu, conseguimos romper e chegar até aqui, porque o Senhor nos ajudou. E nesse momento, quando vamos compartilhar da Tua palavra, que o Senhor possa ministrar por intermédio do Teu Espírito, que apenas o Teu Espírito tenha liberdade para agir e falar aos nossos corações. O ambiente está preparado, o nosso coração está preparado, e que ele seja uma boa terra, onde a semente, que é a palavra, e ela é boa, caia e produza muitos frutos para a glória do Teu nome. Nós te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, irmãos, como disse, o tema do nosso seminário, do nosso compartilhar nessa noite é chamados para servir, né? Então nós temos aqui duas palavras importantes. Como é seminário e eu gosto muito da questão do ensino, eu sou apaixonado com dicionário, né? Eu cresci ouvindo na escola dizendo que o dicionário é o pai dos burros, né?
mas na verdade é muito o contrário. O dicionário é o pai dos inteligentes. Então eu gosto muito de dicionário, eu gosto muito de significado das palavras, porque a gente ouve muitas palavras e às vezes quando pede para você, o que significa isso? Uma coisa simples, você fala todo dia. E a gente tem dificuldade de muitas vezes explicar o significado das palavras. Então eu amo estudar e olhar o significado das palavras. Nós temos aqui duas palavras muito interessantes, chamados e servir, né? Eu acredito que não tenhamos dificuldades, né? Ou talvez tenhamos para saber o que é isso. A questão do servir e do serviço eu quero deixar por último. E queria que nós entendêssemos o contexto desse texto que que nos foi proposto. Então, eu quero que você aí acompanhando na Bíblia comigo, volte até o versículo 20, porque nós vamos partir daí. Essa palavra de Jesus no versículo 28, que é o último texto do que nós chamamos de perícope, né? Uma parte de um texto que a gente extrai, esse último versículo, ele começa no mesmo capítulo, no versículo 20, onde a palavra de Deus nos fala, nesse contexto, que há uma situação que foi colocada diante de Jesus, e eu gosto muito de pensar nisso, que as pessoas gostavam de colocar Jesus numa saia justa. Sempre queriam colocar Jesus numa situação complicada, mas Jesus não se apertava com nada. Jesus tinha a resposta e saía de tudo com categoria, né? Então, quando nós olhamos no versículo de número 20, nós vamos entender o que leva Jesus a dar essa declaração no versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós temos aí um contexto de uma mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, que ela se aproxima de Jesus para fazer um pedido a Jesus. E desse pedido surge toda a situação onde Jesus culmina falando qual era o chamado dele, que ele foi chamado para servir e não para ser servido. E dentro deste pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, eu quero dividir esse seminário em 3 etapas. A primeira etapa é sobre desse pedido, que eu quero dar para quem estiver anotando e quiser anotar. Eu vou chamar a primeira etapa de visão equivocada do reino de Deus. O pedido da mãe dos filhos de Zebedeu mostra uma visão equivocada do reino de Deus. E quando nós temos uma visão equivocada do reino de Deus, a gente não entende bem como deve ser o nosso serviço. E nessa noite eu queria trabalhar com vocês essa questão de chamados para servir, sob uma perspectiva de desconstrução e não de construção. Por quê, queridos? Eu quero que você entenda isso. Se Jesus trabalha isso nesse texto, eu vou mostrar isso para vocês. A gente está tão cheio de conceitos equivocados acerca de servir ao Senhor, que é muito mais fácil a gente trabalhar esses conceitos equivocados, desconstruindo-os da nossa mente, porque quando a gente desconstrói isso, fica fácil entender o que é o verdadeiro serviço ao Senhor. A gente tem tanta visão equivocada, distorcida, tanta visão errada acerca do serviço, e esse texto vai mostrar isso, que eu queria trabalhar, aprender a servir, conhecendo o meu chamado para servir, o meu serviço ao Senhor, mas sob a perspectiva de desconstruir conceitos equivocados. Quem está me entendendo, diga amém. Amém? E por que eu quero dizer isso, queridos? Porque quando você chega no versículo de número 26, leia aí junto comigo, Mateus 20, 26, Jesus diz assim, olha para você ver o que Jesus está dizendo no versículo 26, não será assim entre vocês, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós será esse o que deva servir aos demais. Ou seja, até aqui no versículo 26, antes de Jesus dar a declaração no 28, ele está dizendo como não deve ser. O que não deveria acontecer. Como as pessoas que querem servi-lo ou foram chamados para servir não deveriam se comportar. Então hoje nós sabemos muito mais, né? Está tão arraigado dentro daqueles que servem ao Senhor visões equivocadas acerca do reino, da forma como servir, do que qual é a visão certa de servir. Por que eu quero trabalhar essa desconstrução? Porque quando a gente desconstrói, o que sobra é pouco e fica fácil para a gente entender como deve servir. Você vai ver o que Jesus vai dizer sobre serviço. Não tem dificuldade nenhuma. O que dificulta é aquilo que nós aprendemos de forma equivocada.
Quem está me entendendo, diga amém. Então é por esse caminho que eu quero caminhar com vocês. Então vamos lá. A primeira parte eu quero compartilhar com vocês, dizendo, visão equivocada do reino de Deus. O que é que impede o meu chamado para eu servir ao Senhor? O que é que compromete? O que é que atrapalha? Ter uma visão equivocada do reino de Deus. Fale comigo, visão equivocada do reino de Deus. E aqui eu quero trabalhar 3 pontos com vocês que nos colocam com uma visão equivocada do reino de Deus. O primeiro ponto, versículo 20, diz assim, naquele momento, aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. Qual é o primeiro ponto destacado dessa visão equivocada do reino de Deus? Essa mulher estava querendo servir ao Senhor, os seus filhos junto com ela foram chamados para servir, mas queriam exercer esse serviço através de privilégio. Fale comigo, exercício de privilégio. Tem pessoas que querem servir ao Senhor por intermédio do privilégio. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar junto comigo. Aqui é misericórdia. Quantas pessoas conseguiram se aproximar de Jesus? Queriam estar perto de Jesus, para bater um papo com Jesus, para conversar com Jesus, para ter um particular com Jesus. Se você for olhar nas Sagradas Escrituras, Jesus, na grande maioria do tempo, estava envolvido por multidões. Você vai ver um homem chamado Zaqueu, por exemplo, que quer se aproximar de Jesus. Ele faz um esforço extraordinário para conseguir ter um particular com Jesus. Ele sobe numa árvore, tem todo aquele contexto, nós estamos aqui entre líderes, não preciso ficar dando detalhes, você sabe. A dificuldade que ele teve para estar perto de Jesus. Você vai ver a história, por exemplo, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela sai de casa, ela tem que romper por entre a multidão, uma dificuldade absurda para poder chegar perto de Jesus. Estou dando aqui alguns exemplos. Você vai lembrar de Bartimeu, que estava sentado, uma grande multidão, e quando ele percebe que é Jesus, ele começa a gritar insistentemente para tentar ter um particular com Jesus. Então, não era fácil ter um particular com Jesus. Mas a mãe desses 2 rapazinhos que caminhavam com Jesus, ela achou que, porque eles eram chegados de Jesus, ela podia ter um particular com Jesus. E ela se aproveita do privilégio de ter 2 filhos discípulos para se aproximar de Jesus. Isso é muito comum na política, queridos. As pessoas terem um chamado, eu não sei se essa palavra é ofensiva aqui, mas para o nosso lado a gente usa muito, um pistolão. Não sei se vocês conhecem esse tipo né? Alguém que patrocine, que está perto de alguém que pode fazer, para usar desse privilégio, da proximidade, do acesso, da acessibilidade a uma autoridade para facilitar a vida de alguém. E muitas vezes, queridos, nós não exercemos o nosso chamado da forma correta, porque temos essa visão equivocada do reino, que Jesus, ou que Deus, ou que o Espírito Santo vai trabalhar conosco pelo privilégio que nós temos de estar mais próximos dele. Não. Essa viagem, quem esteve conosco, nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava nos falando sobre isso, dessa caminhada, onde alguns ralam, quando a coisa está boa, que está na hora de colher o fruto, tira aquela pessoa que construiu tudo aquilo e chama um chegado, que tem acesso, tem privilégio, alguém que tem autoridade, alguém que tem posição e quer colocar aquela pessoa, como diz o outro, na cara do gol, só para fazer o gol, para ele desfrutar, enquanto o outro que ralou, é deixado de lado. Essa mulher, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela queria servir ao Senhor baseado em privilégios. Mas nós não servimos ao Senhor baseado em privilégios. Já é um privilégio servir ao Senhor. E nós não podemos tirar, ou tentar, ou achar que nós vamos conseguir tirar proveito do privilégio de estar perto do Senhor, para ganharmos vantagem em cima disso. Isso tem acontecido muito no reino de Deus. Então essa é a primeira visão que eu queria que nós entendêssemos, que nós precisamos desconstruir. Não é porque eu sou A, B, C ou D, eu sou pastor de campo, eu sou pastor, eu sou supervisor, eu sou isso, eu sou aquilo outro, que eu vou usar da minha posição para tirar vantagem. Deus não trabalha assim. Servir ao Senhor dessa forma, você não está fazendo algo para agradar o coração de Deus, muito pelo contrário.
Você vai ver depois as consequências disso tudo aqui. Então, a primeiro ponto que eu quero destacar dessa visão equivocada do reino de Deus é tentar servir a Deus exercendo privilégio. Só porque você acha que você pode tirar proveito por estar perto de Jesus. Essa mulher pensou isso. Segundo ponto importante, que mostra a visão equivocada do reino de Deus. Ela aproveita essa proximidade de ter 2 filhos, de ter acesso ao Senhor, para, no versículo 21, segundo diz aqui, o segundo ponto que eu quero destacar, pedir a melhor colocação. Por quê? Ela diz assim, Jesus diz para ela no 21, o que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu, ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. O que ela queria, queridos? Pedir a melhor colocação. Essa é outra visão equivocada no reino de Deus, ou do reino de Deus, no serviço ao Senhor. Tem pessoas que querem servir ao Senhor, mas querem escolher o lugar aonde eles querem servir a Deus. Tem gente que só quer servir a Deus sobre uma plataforma. Ele acha que 40 centímetros, 50, 60, 1 metro, sei lá qual é o tamanho do púlpito da igreja dele, faz ele melhor do que as outras pessoas. Tem gente que quer escolher a posição porque tem que ser uma posição de destaque, aonde as pessoas possam enxergá-lo, aonde as pessoas possam vê-lo. Essa é uma visão equivocada do serviço ao Senhor e é por isso que o Senhor, nessa noite, eu quero trabalhar essa desconstrução. Você não foi chamado para servir ao Senhor baseado em posto, baseado em hierarquia, baseado no lugar onde você está. Você foi chamado para servir ao Senhor e pronto, acabou. Aonde quer que o Senhor queira te colocar. Se Ele quiser te colocar numa plataforma, boa. Se Ele quiser te colocar escondido, boa também. Quando você vai olhar a palavra de Deus, Deus não está preocupado no lugar onde as pessoas estão, mas quem as pessoas são. E muitas vezes aqueles a quem Deus escolhe são pessoas que são desprezadas pela maioria e principalmente por aqueles que estão nas plataformas. Você vai ver o livro de Juízes, por exemplo, tem um rapaz lá chamado Gideão, que estava malhando o trigo no lagar, ou seja, ele estava, para quem entende de agricultura aí, né, ele estava fazendo um trabalho de agricultor, mas no lugar que não era o certo. Ou seja, ele estava trabalhando o trigo dentro do lugar onde se prensa a uva para fazer vinho. Obviamente era uma estratégia dele para esconder dos midianitas, mas ele estava lá escondidinho e chega o anjo e diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olha para trás e fala assim, cadê o varão valoroso? Está falando comigo? É com você mesmo. Não, deve ter alguma coisa errada, rapaz. Quem te deu a mensagem aí, errou aí, puxou, fez o download errado aí acerca do meu respeito, porque a minha tribo é menor, eu sou menor, eu não tenho condição nenhuma. Ele falou, não, é você mesmo. Quando você olha para Davi, é a mesma coisa. Você vai ver Davi estava onde? Samuel desce para Belém, para a casa de Jessé, e aí ele vai ungir um rei de Israel. E ele se empolga logo de cara quando ele vê os filhos de Jessé. Pessoas os rapazes bem aparentados, altura, forte, enfim, toda aquela condição, vocês sabem, já leram a Bíblia. E aí a palavra do Senhor diz que a coisa não acontece. Aqui é só uma informação, tá, queridos? Não é Bíblia, é só informação da tradição judaica, né? Os sábios judaicos, na tradição judaica, contam sobre esse texto, que Davi derramava o chifre de azeite, mas o azeite não saía. É por isso que, mas não é com isso, mas como é que não sai? Coisa extraordinária, mas isso é tradição, não é Bíblia, tá certo? Para que você, só a título de curiosidade, nós estamos num seminário, não descia o azeite, mas o que está acontecendo? Não tem mais ninguém? Não, tem alguém que não está na plataforma, tem alguém que não teve o reconhecimento da sua liderança, tem alguém que não teve ainda, mas tem alguém. Quem é? É o Davi, está lá tomando conta das ovelhas. Então traga. Nós não vamos nos assentar para comer enquanto ele não chegar. E quando ele chega, o azeite desce. Essa mulher, ela entende que servir ao Senhor é baseado em uma melhor colocação. Eu quero o meu filho, um à tua direita, um à tua esquerda. Eu quero um ministro da fazenda e outro ministro da economia. Eu quero que eles tenham uma posição, e preste atenção, e principalmente dentro desse contexto, querido, oriental, quando se fala de direita, né, e esquerda, sentar-se à direita, falando de posição, aquele que está, os dois que estão ao lado, os mais importantes daquele que governa. E Jesus falou com ela, olha, não é assim. Não adianta, querido, eu e você queremos servir, achar que fomos chamados para servir, para estarmos numa posição elevada,
Presta atenção, não somos nós que escolhemos a posição, é Deus que nos coloca onde Ele quer. Tem gente que luta a vida toda para chegar num lugar e nunca vai chegar, porque não é aquele lugar que Deus tem para ele. E tem gente que corre a vida toda num determinado lugar e não adianta ele correr, porque é aquele lugar que Deus tem para ele. O que você tem que entender é se render ao Senhor e entender qual é o meu lugar, é esse lugar que eu vou ficar. Porque é assim que Deus trabalha. Essa mulher, queridos, ela pensava que podia servir ao Senhor, pedindo, escolhendo um lugar para trabalhar. Não somos nós que escolhemos, é o Senhor que escolhe para nós. A Bíblia diz, não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós outros para que vades e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Quem está me entendendo, diga amém. Então, primeiro ponto dessa visão equivocada, ela quer trabalhar, servir, baseado no privilégio. Eu estou perto, eu posso chegar, eu posso falar a hora que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não, Deus não trabalha assim. Segundo, eu escolho o lugar aonde eu quero estar. Não somos nós que escolhemos. É Deus que escolhe para nós. Fique tranquilo que Deus tem o melhor para mim e para você. Terceiro ponto que eu quero destacar, e esse para mim, queridos, é um dos mais perigosos, que se chama manipulação. Ninguém serve ao Senhor através de manipulação, manipuladores. E por que manipulação? Preste atenção no versículo 22. No 21, Jesus pergunta assim, o que desejas? Perguntou Jesus. Ela diz o que deseja. No 22, todo mundo aí com os olhos no versículo 22, quem está com o olho no 22, diga amém. Amém. Jesus diz a quem? Jesus diz, versículo 22, na minha tradução, Jesus diz a eles, ou em outra tradução dizendo assim, vocês não sabem o que pedem. Quem chegou para pedir a Jesus? Quem chegou para pedir a Jesus? A mãe. E Jesus responde para quem? Para os três. Preste atenção nesse detalhe, queridos. Ela chega e pede a Jesus. Mas quando Jesus vai dar a resposta, Jesus diz para ela, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Mulher, presta atenção no que você está falando. Não. Jesus responde para eles, vocês não sabem o que estão pedindo. Ou como na minha tradução, Jesus responde a eles. O que isso me diz, queridos? Que aqueles dois que caminhavam com Jesus chegaram, no ouvido da mãe e falou assim, mãe, chega lá, conversa com eles. Por que os dois já caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que estavam próximos de Jesus, um deles inclusive era considerado discípulo amado, que tinha liberdade de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, por que ele não chegou para Jesus e pediu para Jesus? Já parou a pensar nisso? Quem já tinha pensado nisso nesse texto? Então, os dois chegam no ouvido da mãe e falam, mãe, vai lá, bate um papo com Jesus. Sabe aquele negócio que a gente tem nos nossos dias de uma religião que diz assim, pede à mãe que o filho atende? É mais ou menos por aí. Ô mãe, a gente não sei, mas quem sabe a senhora? Vai lá, a senhora é mulher, é mãe, ele também tem mãe, pode sensibilizar o coração dele, e quem sabe ele não quebra o galho. Manipulação, queridos. Sabe o que significa manipulação? E eu gosto, como eu disse para vocês, manipulação significa uma manobra oculta ou suspeita que visa a falsificação da realidade, manobra pela qual se influencia um indivíduo, uma coletividade contra a vontade destes. Tem gente que quer servir ao Senhor manipulando as pessoas. Ele não tem coragem, muitas vezes, de colocar a cara, ou até tem, mas ele não quer fazer, porque ele não quer se queimar, por exemplo, com a liderança. Ou ele sabe que, às vezes, aquela situação que ele já ouviu alguém ou o líder dizer não, mas ele pega e começa a fazer a cabeça de outro para tentar ver se um outro, quem sabe que seja mais próximo, possa tentar mudar a cabeça do líder. Manipuladores.
É interessante quando a gente pensa em manipulação, nós vamos pensar muito sobre Jezabel, que é um espírito maligno que age desde lá de trás, e você vai ver ainda na carta do Apocalipse o Senhor repreendendo a igreja que tolerava o espírito de Jezabel, porque ela era uma manipuladora. O que aquela mulher fazia? Manobras ocultas para destruir a vida de pessoas, para alcançar objetivos escusos, para matar pessoas. Manipuladores, aqueles que servem ao Senhor como manipuladores, matam ministérios de outras pessoas. Manipuladores frustram ministérios de outras pessoas. Manipuladores acabam com ministérios de outras pessoas. Não se serve no reino de Deus manipulando as pessoas. Manipuladores. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Manipulação. Essa mulher agora, e isso para mim foi muito claro, ela é manipulada pelos seus filhos. Eles agem através dela. Quem estava falando não era aquela mulher, eram os 2 filhos que estavam falando na boca dela. E queridos, isso é muito triste, porque principalmente enquanto líderes, nós que estamos à frente de trabalho, principalmente as pessoas que têm responsabilidade, e Deus nos dá o discernimento, é muito triste quando você percebe que alguém está querendo te manipular. Alguém está querendo falsificar a realidade. Essa manipulação se dá muitas vezes na frente do líder é uma coisa, nas costas ele é outra. Na frente ele fala que ama, mas atrás ele começa a fazer conversas para destruir a reputação do líder, ou para minar a autoridade do líder. Pessoas que são manipuladoras. Manipuladores são dominadores sobre outras pessoas. Nem pastor deve dominar, porque a Bíblia diz, na carta de Pedro, vocês não devem exercer o pastoreio como dominadores do povo, porque o rebanho pertence ao Senhor. Mas você pode ver que toda pessoa que está querendo dominar sobre o outro, ele tem com certeza 99% de ser um manipulador. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Não é assim que se serve no reino de Deus. A visão equivocada do reino de Deus, nós vemos esses 3 pontos. Pessoas querendo exercer um privilégio porque estão perto, querem a melhor colocação e trabalham por manipulação. Nós precisamos de desconstruir essa realidade da nossa vida, no nosso meio, no nome de Jesus Cristo. Não sirva ao Senhor por privilégio. Não sirva ao Senhor procurando as melhores colocações. E quando falo de melhor colocação, é sua perspectiva humana, tá, queridos? Porque não existe melhor e nem pior colocação no reino de Deus. Sim, vai existir, nós vamos falar no final. Mas não tem a ver com o posto, tem a ver com a forma de você ser. Então não existe melhor e pior colocação no reino de Deus. Em terceiro lugar, não se trabalha, não se serve ao Senhor manipulando as pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo ponto eu quero destacar. Primeiro, visão equivocada do reino de Deus. Não dá para servir ao Senhor dessa forma. Segundo ponto eu quero destacar. Motivação equivocada em relação ao reino de Deus. Então, visão equivocada. E agora nós vamos falar sobre motivação equivocada. Versículo 22. Coloque seus olhos aí sobre o 22. Diz assim: contestou-lhes Jesus: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizados? Eles afirmaram: podemos. Trabalhamos o primeiro ponto, uma visão equivocada do reino de Deus. Agora, nesse segundo ponto, uma motivação equivocada em relação ao reino de Deus. Quando nós servimos ao Senhor com uma motivação equivocada, 3 coisas podem acontecer, eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro, e isso como diz o mineiro, 2 palitos. Precipitação. Quando a motivação é equivocada, normalmente, a grande maioria das vezes, nós seremos servos precipitados. Fale comigo, precipitação. O que é precipitação? Precipitação é a rapidez em tomar uma decisão sem refletir. Afobação.
O que é a precipitação? Preste atenção nisso, queridos. A precipitação é quando o desejo se torna maior do que o propósito. Preste atenção. Pessoas precipitadas, elas são motivadas por um desejo que é maior do que o propósito. O desejo de ser pastor é maior do que exercer o ministério pastoral. O desejo de ser um ministro de louvor, um ministro de música, né, é maior do que o exercício da música. O desejo de ser um diácono é maior do que exercer o diaconato. Ele quer tanto, que ele faz coisas, ele toma decisões impensadas para alcançar o objetivo. E é isso que esses dois moços fizeram. Porque a motivação era equivocada em relação ao reino de Deus. Primeiro, precipitação. Segundo, ponto de uma motivação equivocada, ignorância. Quando a minha motivação ela está equivocada em relação ao reino de Deus, eu ajo com ignorância. Ignorância é falta de conhecimento, tá? Que não é gente bravo, não. Aí, cara, é muito ignorante. Não, isso aí é o senso comum. O significado de ignorância é falta de conhecimento. Ou seja, quando eu quero ter uma motivação equivocada, que me leva a ser precipitado, eu ajo sem conhecimento. Eu não analiso, como a precipitação diz. Tomo decisões sem refletir. Eu faço as coisas afobadamente, eu faço as coisas apressadamente. E por ser afobado, precipitado, apressado, eu não tenho conhecimento do que estou falando ou do que estou fazendo. Preste atenção no que Jesus diz a esses moços. Versículo aí de número 20 e 22, ele continua dizendo ainda, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Respondeu eles. Podemos. Do que Jesus está falando, queridos? Do que Jesus estava falando para aqueles discípulos? Vocês que estão lendo aí comigo, Bíblia, conhecem esse texto mais do que ninguém. O que significava? Cálice e o sofrimento, e o batismo. Ele diz assim, vocês não sabem, na minha tradução que eu coloquei, diz assim, vocês podem beber o cálice que eu estou prestes a beber e serem batizados com o batismo com o qual eu estou sendo batizado? Eles afirmaram, podemos. Do que Jesus está falando? Quem pode me dizer? O que era o cálice e o batismo que Jesus estava falando? Alguém pode me dizer? Eu escutei lá no fundo alguma palavra assim. Morte. Que mais? Sacrifício. Sofrimento. Jesus estava falando de duas coisas para aqueles jovens, para aqueles discípulos. Estava falando sobre sofrimento e estava falando sobre morte. Porque quando ele diz assim, podem vocês beber o cálice que eu estou prestes a beber... Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesus diz assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E esse texto específico de Lucas diz que naquele momento Jesus suou grandes gotas de sangue, tamanho era o seu sofrimento. Quando o desejo é maior do que o propósito, queridos, eu ajo na ignorância, ou seja, sem conhecimento. Eu respondo e digo que topo fazer até aquilo que eu não sei o que é. Por quê? Porque eu quero alcançar o objetivo. E o batismo? Ele está falando da morte, porque Paulo escreve principalmente aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, e outros textos dizendo assim, que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles dois assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem passar pelo sofrimento que eu vou passar e morrer como eu vou morrer? O que eles disseram, sem pensar, na ignorância? Claro que podemos. E aí, queridos, vem o terceiro ponto de uma motivação equivocada para servir ao Senhor. São as consequências. Eles receberam as consequências da sua precipitação e da sua ignorância, mas não receberam o benefício que eles buscavam. Eles receberam as consequências, mas não receberam os benefícios. Passaram pelo sofrimento,
a tradição diz que Tiago foi esquartejado e João foi lançado na ilha de Patmos, né? Aí tem algumas divergências, mas enfim, o que há mais de consenso é que João foi imerso em um caldeirão de água fervente, né? Queimaduras, terceiro, sei lá, quarto, quinto, sei lá quantos graus que existe, mas imagina você ser jogado dentro do caldeirão de água fervendo e lançado na ilha de Patmos. Receberam o sofrimento, beberam do cálice e, obviamente, depois também passaram pelo batismo, que é a morte. Mas o assentar à direita e à esquerda, não sei se até hoje eles sabem se vão receber, porque ele disse, isso compete ao meu Pai. Sabe, queridos, muitas pessoas que foram chamadas para servir estão querendo servir ao Senhor, mas com a motivação equivocada no seu coração. Querem servir ao Senhor pela posição, querem servir ao Senhor pelo status, querem servir ao Senhor por causa do que isso pode lhe proporcionar, às vezes financeiramente, querem servir ao Senhor porque dependendo da sua posição ele terá mais influência sobre A, B, C ou D. Quem está me entendendo, diga amém. E quando a gente age dessa forma, queridos, as consequências muitas vezes são terríveis sobre as nossas vidas. Terceiro ponto que eu quero destacar. Primeiro, visão equivocada do reino de Deus, baseado no exercício de privilégio, de querer a melhor colocação e de ser manipulador. Segundo ponto, uma motivação equivocada em relação ao reino de Deus. Isso leva à precipitação, agir na precipitação, na ignorância e a gente receber as consequências. Terceiro ponto, quando nós não entendemos, quando nós temos uma visão equivocada do reino, quando nós temos uma motivação equivocada, vem o terceiro problema, que é terrível também. Nós contaminamos o ambiente do reino de Deus. Você tem uma visão equivocada do reino de Deus, uma motivação equivocada, e aí a gente contamina o ambiente do reino. Versículo 24, leia junto comigo aí. Ao ouvirem isso, os outros 10 ficaram injuriados contra os 2 irmãos. Em outras traduções diz, ficaram indignados. Eu busquei do injuriados, que é a minha tradução. Injuriado significa sentimento de violenta oposição contra o que molesta ou prejudica. Motivado por um aborrecimento, uma injustiça sofrida, um erro cometido. Ou seja, quando eu não tenho uma visão correta do reino de Deus, quando a minha motivação ela também não é correta no agir do reino de Deus, eu contamino o ambiente. E aí, queridos, a maionese desanda, azeda a maionese. Porque se tem uma coisa que é difícil de você trabalhar, é num ambiente contaminado por pessoas que agem buscando seus próprios interesses, que agem buscando posição, que agem buscando uma condição melhor, que agem buscando ter mais influência, que agem buscando ter mais poder, que agem buscando ter mais autoridade, que agem buscando proteger os seus, que agem buscando usar do privilégio para se acessar a autoridade e ter uma condição melhor. Quando isso acontece, nós contaminamos o ambiente. E um ambiente contaminado, queridos, ele só promove desgraça. Tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, mas eu não tenho problema de dizê-la, que ela está aí também para a gente falar. A desgraça é a ausência da graça. Eu queria que você se lembrasse, por exemplo, de um episódio da palavra do Senhor que fala sobre Davi. Amnon, um dos filhos de Davi, ele se apaixona. Você vai ver que é a única, na verdade a palavra fala, ele se enamora. É a única vez na Bíblia que você vai falar sobre namoro, né? Às vezes quando a gente está ministrando para jovens, fala, que negócio de namorar, esse negócio de namorar não está na Bíblia não. Né? A única vez que aparece namorar na Bíblia, o irmão estuprou a irmã. Né? Eu não estou dizendo que isso é só para chamar a atenção. Né? Ele se enamora da irmã e aí ele tem todo o ambiente, vocês já leram Bíblia, vocês são obreiros, né? Estão aqui. Sabe, ele vai lá, violenta sua irmã.
E a palavra do Senhor diz que Davi fica sabendo daquilo tudo e não faz absolutamente nada. O ambiente ficou contaminado. A palavra do Senhor diz que durante 2 anos, Absalão, que é irmão de Tamar, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O Aminon era filho do mesmo pai, mas de outra mãe. Durante 2 anos ele fica maquinando na sua mente uma forma de promover uma vingança contra o seu irmão Aminon. Davi não tomou providências, Davi não fez nada e o ambiente daquela família ficou contaminado por causa de um rapaz, por causa de um moço, que ele tinha um desejo maior do que o propósito. O desejo dele de possuir a irmã era maior do que de se casar com ela. Ele poderia, ela disse para ele: meu irmão, não faça isso comigo. Vai e fale com meu pai, ele vai me dar a você como sua esposa, sem nenhum tipo de problema. Mas o desejo de tê-la, de possuí-la, era maior. E queridos, muitas vezes, dentro do serviço ao Senhor, me perdoe, eu vou falar uma palavra muito forte dentro desse contexto, mas muitas vezes nós cometemos estupros ministeriais. Esse tipo de pessoa, porque ele tem um desejo muito maior do que o propósito que é de servir ao Senhor. E ele violenta vidas, pessoas e ministérios que estão diante dele, para que ele possa conseguir o que ele quer. E o que acontece diante disso? Ele contamina o ambiente. Quantos ministérios estão contaminados? Quantos departamentos de igrejas estão contaminados? Quantas igrejas estão contaminadas por estupradores espirituais que querem servir ao Senhor baseado nos desejos próprios e não do entendimento do que ele foi chamado para servir. E estão acabando com vidas, marcando vidas, deixando vidas frustradas e marcadas ao longo da jornada. Por quê? Porque ele é uma pessoa que não entendeu como funciona o reino, tem uma visão equivocada do reino de Deus, tem uma motivação equivocada no reino de Deus e as suas ações contaminam o ambiente. Deus está trabalhando na igreja primitiva, fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e a palavra do Senhor diz que os discípulos vinham, vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos para que todos tivessem as suas necessidades supridas, mas tem um casal que contamina o ambiente, Ananias e Safira. O que eles queriam? Manipuladores. Queriam tirar proveito da onda. Queriam tirar proveito do mover do Espírito, da onda do Espírito que invadiu a igreja primitiva. E aí o que eles fazem? Vendem a propriedade, guardam a parte e pegam a outra para levar diante dos apóstolos. Tem um rapaz na igreja que usa uma expressão que é muito usada do nosso lado, quando alguém quer fazer bonito e fala assim, quer pagar de gatão. Ananias e Safira queriam pagar de gatões diante da igreja, mostrando, tá vendo? A gente também está no mover, tá vendo? Tá vendo? A gente também está no movimento, tá vendo? A gente também está na onda do Espírito, também a gente está nisso aí, mas não estava, manipuladores. E queridos, o que acontece quando eles chegam diante do Senhor? Primeiro a sua mulher, primeiro o seu marido, depois a sua mulher, nós conhecemos a história, eles morrem. E morte sempre contamina o ambiente, queridos. Morte sempre vai contaminar o ambiente. Quantas pessoas estão morrendo ou estão matando e contaminando o ambiente? Quem está me entendendo, diga amém. Nós não fomos chamados para servir através de ações que contaminam o ambiente. Nós não fomos chamados para servir através de ações que contaminem o ambiente. Você não foi chamado para contaminar o ambiente. Você foi chamado para ser santo, ou seja, separado, para santificar, para purificar, para manifestar a presença do Deus Todo-Poderoso em qualquer lugar que você estiver. Mas para isso, você não pode ter uma visão equivocada do reino, você não pode ter uma motivação equivocada do reino, você não pode contaminar o ambiente. Vamos aqui para a última parte, que é o conceito de servir. Então, até agora eu estou tentando desconstruir conceitos. Ou seja, a gente não pode ser
servir através de exercício de privilégio, a gente não pode servir querendo pedir a melhor colocação, nós não podemos servir manipulando, nós não podemos servir através de precipitação, nós não podemos servir com ignorância, ou seja, sem conhecimento, nós não podemos servir ao Senhor contaminando o ambiente. Então como é que eu tenho que servir? Versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: não será assim entre vós. Tudo isso que vocês estão pedindo, o Tiago e João, através da mãe de vocês, não é assim. No meu reino não é assim. O serviço do meu reino é diferente. No meu reino não é por privilégio, não é por... O que mais eu falei, gente? Por manipulação, o que mais? Não é por... O que mais? Não é assim. Não é assim no meu reino. Então eu vou ensinar para vocês como é que é no meu reino. E aí ele diz assim, versículo 26, não será assim, ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deva servir aos demais. E aí, queridos, Jesus ele lista aqui 3 pontos importantes para que nós possamos entender como nós fomos chamados para servir. Até agora eu falei assim, desse jeito a gente não pode. E isso é terrível, porque a gente vê isso aí muito comum no meio da igreja do Senhor Jesus, infelizmente. Mas então como é que eu fui chamado para servir? Jesus vai dizer. O que é servir? Agora vamos ao conceito de servir. O que é servir? Trabalhar em favor de alguém. Repita comigo, trabalhar em favor de alguém. Então você pode trabalhar em favor de alguém de diversas formas. Queridos, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, qual é o meu chamado? E às vezes as pessoas ficam pensando e associando chamado apenas aos ministérios que são aqueles os mais destacados. Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não, queridos, não são só esses os ministérios, são esses, mas você não é chamado apenas para ser um desses. Existem várias formas de você trabalhar, ou seja, para você servir ao Senhor. Então, se você for pegar, por exemplo, os dons espirituais, ali você tem dezenas de formas que você pode servir ao Senhor. Mas uma coisa, ela é básica, que nós somos chamados para servir ao Senhor. Básico, isso aqui todo mundo, e se você fizer só isso, você já cumpriu um propósito extraordinário. A Bíblia diz o seguinte, nós somos chamados para ser testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunha. O que é que eu fui chamado para testemunhar? Todos nós temos esse chamado para testemunhar o Evangelho. Paulo diz, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para transformar todo aquele que nele crê. Eu fui chamado para ser testemunha, para anunciar o Evangelho. Se um dia você, eu nunca fui pastor, você anunciou o Evangelho, você cumpriu o propósito. Fica em paz. Eu não fui um apóstolo, pregou o Evangelho, foi testemunho do Evangelho, cumpriu o propósito. Nós somos chamados para testemunhar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então não fique falando, eu não sei qual é o meu chamado. Então nessa noite, se você não sabia, você sabe. Você foi chamado para testemunhar o Evangelho. Amém? Amém? A partir disso, queridos, você pode fazer outras coisas. Deus pode te encaminhar e aí você vai crescendo no conhecimento, vai amadurecendo e vai chegando em outros estágios da sua caminhada cristã. Mas o que é servir? Trabalhar em favor de alguém. Quando você trabalha em favor de alguém no reino de Deus, você está cumprindo o seu chamado. E você foi chamado para servir. Ou seja, eu fui chamado para trabalhar em favor de alguém. Chamados para servir. O que significa servir? Trabalhar em favor de alguém. Então, quando você vem aqui hoje, por exemplo, nós tivemos os irmãos que chegaram mais cedo e as irmãs que trabalharam em favor da maioria. Fazendo o quê? Varreram esse lugar, limparam esse lugar, colocaram as cadeiras no lugar, enfeitaram a igreja. Eles trabalharam em favor da grande maioria que está aqui nessa noite, que chegou e estava tudo
arrumado. Foram chamados para... O galardão deles não será menor do que o meu, acredito que será até maior do que eu que estou falando, que estou aparecendo na filmagem. E vão dizer, você foi lá, viu a mensagem do pastor Eliatan? Ah, fui, participei. Espero que você diga, foi uma bênção. Mas o pastor Eliatan só pôde ministrar porque teve um grupo de irmãos que limpou a igreja, um grupo de irmãos que colocou as cadeiras, um grupo de irmãs que enfeitou a igreja, para que todos nós estivéssemos aqui, porque eles foram chamados para trabalhar em favor de alguém. Eles não estavam aqui procurando posição, eles não estavam aqui manipulando as pessoas. Eles não estavam aqui pegando um privilégio, porque quem sabe são mais próximos do pastor Adalberto, da missionária Ivanilde. Não, eles simplesmente queriam que você tivesse um ambiente saudável para você louvar a Deus. É por isso, queridos, que muitas vezes nós contaminamos o ambiente. Porque a gente não entende que a partir dessas coisas simples, nós tocamos o coração de Deus. Deus não despreza quem varre uma igreja. Deus não despreza quem lava o banheiro da igreja. Deus não tem este pormenor do que aquele apóstolo famoso no mundo todo. Não! Porque tanto o apóstolo como aquele que lava o banheiro foram chamados para trabalhar em favor de alguém. Normalmente o que lava o banheiro trabalha mais do que o apóstolo. Quem está me entendendo? Amém. Servir. Trabalhar em favor de alguém. Encarregar do funcionamento da atividade de algo. É o que eu acabei de dizer. Eu fui chamado para ser encarregado do funcionamento de alguma atividade. Deu um curto-circuito. Queimou. Tem alguém aí que entende eletricidade. Ah, mas ele é eletricista. Isso não está na Bíblia. E ele chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e eletricistas. Não está na Bíblia, pastor. Ah, não está na Bíblia, não. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos chamados para servir com os dons e talentos que Deus nos deu. Então, se eu tenho um eletricista, o que eu vou fazer? Eu vou lá com toda a autoridade que eu tenho, do conhecimento do trabalho de um eletricista, e vou fazer o melhor, porque eu estou servindo a Deus e trabalhando para que algo contribua para que tudo corra bem nesse lugar. Por que você está me ouvindo? Por que você está me vendo? Por que você está me ouvindo? Porque alguém trabalhou para que o funcionamento do som, do vídeo, do áudio, dos instrumentos fosse de forma que você pudesse ouvir e ser agradável a você, aos seus ouvidos, você pudesse entender, compreender e estar nesse lugar. Ou seja, quem proporcionou para que tudo estivesse acontecendo nessa noite foi chamado para servir e está servindo a Deus. Quantas mulheres estão aqui que vão para o Rema? Amém? Enquanto você vai estar ouvindo lá a palavra, algumas pessoas não vão ter nem a condição de ir lá ouvir, porque elas foram chamadas para servir e estarão encarregadas do funcionamento da atividade do Rema para que você seja abençoada. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira definição de servir: fazer as vezes de criado, trabalhar como servo. Fazer as vezes de um criado. Foi o que os nossos irmãos fizeram aqui quando chegaram. Limparam, passaram pano, varreram, deixaram o ambiente limpinho, porque eles foram chamados para fazer serviço de criados. Você está entendendo como que é simples você entender o seu chamado? Quem está me entendendo? Amém. É mais simples ou não é? A gente que complica. Tem gente que acha que para exercer o chamado ele tem que colocar paletó, gravata, tem que postar a voz, a paz do Senhor, tem que ter as frases de efeito, né? Tem que saber tem que usar o idioma do crentez, vaso, né?
E aí, vaso? Céu na terra. Sabe essas coisas? Fogo alto, cheio da unção, puro, óleo. Ah, irmão, faça-me o favor. Pega uma vassoura e vai varrer a igreja. Pega uma vassoura, vai varrer a igreja. Pega o... Pega nada, amigo. Preste atenção nessa definição de servo. Dar atenção, entre parênteses, está lá no dicionário, a um cliente. Quantas pessoas entram na nossa igreja e não recebem nem um abraço, ou um boa noite, ou um seja bem-vindo? Quantas pessoas entram na nossa igreja sem serem notadas? Quantas pessoas nunca mais voltam nas nossas igrejas porque não foram acolhidas? E você foi chamado para dar atenção a alguém que chega na igreja. Pastor, eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Pastor, eu não consigo ficar lá 2 horas de joelho. Você sabe dar um abraço, irmão? Isso eu sei. Então vai para a porta da igreja e abraça o visitante. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Servir, dar a atenção a alguém. Aqui no caso da atenção ao cliente, é você estar atento, porque tem pessoas que são assim, mais do que as outras, tem mesmo. Eu, por exemplo, sou lerdo para esse tipo de coisa, mas tem gente que ele bate o olho e percebe a necessidade do outro, percebe que alguma coisa está incomodando, percebe que alguma coisa não está legal, ele fica assim, atento. Só tem que tomar um cuidado. O que usa isso errado, o que usa esse tipo de qualidade, né, de forma equivocada, fica fuxiqueiro, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Aí começa a prestar atenção no vestido, na roupa, como veio, como foi e tal, né? O batom que passou que foi meio torto, né? Enfim. Mas não, quando você olha para isso, a questão de dar atenção, é você perceber. Às vezes a pessoa está incomodada, chega perto. O que eu posso te servir? Você foi chamado para servir. Dê atenção às pessoas, perceba a necessidade das pessoas no ambiente da casa do Senhor, não só no ambiente da casa do Senhor, fora da casa do Senhor também. Você acha que como pastores nós conseguimos saber de tudo? Às vezes você sabe que alguém está passando uma necessidade, chega para o pastor, chega para o grupo diaconal, seja lá o que for que trabalha na sua igreja, e fala assim, olha, tem alguém necessitado, nós precisamos fazer alguma coisa por ele. Quando você nota a necessidade de alguém, você está servindo. Não faça, queridos, como o levita e nem como o sacerdote, que viram a necessidade daquele homem que foi alcançado pelos salteadores e passou de largo. Esse tipo de gente é o tipo de gente que nós falamos que está preocupado só com o posto, está preocupado só com a direita e a esquerda. Mas esse que está preocupado com a direita e com a esquerda não está servindo porcaria nenhuma. E aquele que não está preocupado com a direita e com a esquerda, mas que vê o necessitado e diz, eu preciso fazer alguma coisa por ele, esse sim foi chamado para servir. Quando há uma convocação na sua igreja, para fazer uma coisa, que seja para levantar um recurso, para missões, para a igreja, seja lá o que for, quando você se dispõe aí, você está cumprindo o seu chamado. Eu fui chamado para servir, eu fui chamado para dar atenção a alguém, a necessidade de alguém. Talvez você diga assim, eu não tenho coragem de ir lá no Macunã, mas quando você faz alguma coisa para que alguém vá ao Macunã, você está servindo. Quem está me entendendo, irmão? Olha que coisa interessante. Servir. Dar a alguém aquilo que ele pediu. É uma coisa muito triste quando a gente pode dar o que a pessoa precisa, mas a gente não dá ou a gente quer dar outra coisa. O servo dá à pessoa aquilo que ela pediu. Tem pessoas que chegam na igreja pedindo um abraço, tem pessoas que chegam na igreja pedindo um consolo, tem pessoas que chegam na igreja
aflitas. E nós temos, queridos, aquilo que pode mudar a vida das pessoas. Então, quando você chega e você dá um amparo, quando você chega e ministra uma oração, quando você chega e dá um conselho bíblico, você está cumprindo o seu chamado para servir. Quem está me entendendo, irmãos? É simples. É simples. Servir. Apresentar um alimento. Tudo isso é significado de servir. Apresentar um alimento. E esse alimento pode ser tanto espiritual como um alimento físico. Nós temos lá em Contagem um trabalho que chama Projeto Bartimeu, toda quarta-feira. A gente faz um café da manhã para os moradores em situação de rua. Eles já sabem, já espalhou. Chega quarta-feira lá, tem dia que tem 5, tem dia que tem 20. Eles vão lá tomar café. Temos uma turma na igreja que nunca subiu no púlpito da igreja, que nunca pegaram o microfone para falar na igreja, que nunca foram líderes de célula, mas que toda quarta-feira chegam cedo na igreja e que vão para lá cortar o pão, passar manteiga, fazer um café, fazer um Toddy para os moradores de rua entrar, e eles servem os moradores de rua com o maior prazer do mundo, porque eles foram chamados para dar alimento para quem precisa. Na sexta-feira, eles saem para a rua. Esses mesmos irmãos que nunca pegaram o microfone, que nunca deram testemunho na frente da igreja, que nunca subiram no púlpito, que não toca guitarra, que não faz nada disso, que chama atenção, que as pessoas brigam por essa posição, que manipulam os outros para conseguir, que querem usar do privilégio de conhecer o pastor, ou o filho do pastor, ou a esposa do pastor, para tirar proveito. São esses irmãos que estão lá na sexta-feira, chegam lá 3 horas da tarde, para fazer 50, 60, 70 marmitas, ou quentinha, não sei como é que vocês chamam aqui, quentinha, para sair todas as sextas-feiras, 9, 10 horas da noite, já tem os pontos onde eles ficam, e levar o alimento, entregar para eles e falar assim, olha, está aqui, hoje você não fica com fome. Mas antes de eu te dar o alimento, eu quero falar para você de Jesus. E é interessante que mais de 60% deles são crentes desviados. Aí eu tocava na igreja, aí eu era levita, aí eu era isso, eu era aquilo, eu era pastor, aí eu era mulher de pastor, eu era isso, drogados, perdidos. E aí esses irmãos que prepararam o alimento falaram assim, o que você quer? Você quer sair da rua? Porque tem pessoas na rua que vieram de estados distantes e aí para tentar uma vida melhor, não conseguem emprego, não conseguem nada, ficam na rua. Eu só quero voltar para minha casa, para o meu estado, para minha família. É? Onde é que você mora? Tal cidade, assim, assim. Beleza. Esses irmãos vão lá, na assistência social, no CRAS, procuram passagem. Quando não consegue passagem, junta uma vaquinha, pega aquela pessoa, dá um banho nela, leva na rodoviária, coloca no ônibus e fala, pode ir embora para sua casa. Porque eles foram chamados para dar a alguém uma coisa. Esses irmãos nunca vão ter oportunidade nos púlpitos da igreja, muitas vezes. Não vão ser chamados de pastores, de apóstolos. Mas vai chegar um dia que alguns pastores, apóstolos, alguns não, talvez muitos, vão chegar diante do Senhor e falar assim, olha Senhor, no teu nome eu preguei, expulsei demônio, falei em línguas, profetizei, diz, eu não conheço vocês, sai fora daqui. Aí os que entregaram quentinho, que fazia comida para os moradores de rua, que varria a igreja, estão tudo lá, murchinho, falando, pelo amor de Deus, Deus, pelo amor de Deus. Se esses caras aí o Senhor não conhece, aí Deus vai falar com ele assim, chega para cá, vinde bendito do meu Pai, entra para o reino eterno, que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vocês me serviram dando quentinho para o morador de rua. Não, antes. Porque vocês me serviram. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Jesus, senhor preso.
Eu estava doente no hospital, vocês foram lá. Mas Jesus, quando é que a gente fez isso com o Senhor? Quando vocês me serviram, servindo a um desses pequeninos. Quem entrar no céu, querido, não entrou no céu porque profetizou, porque pregou, porque falou em línguas, não. Foi porque serviu. Foi porque trabalhou em favor de alguém, porque se encarregou do funcionamento de alguma atividade, porque fez as vezes de um criado, porque trabalhou como servo, porque deu atenção a um cliente aqui, dentro desse caso, a alguma pessoa, porque deu a pessoa o que pediu, apresentou o alimento a alguém. Ele foi uma pessoa, presta atenção nessa última definição de servo, ser uma pessoa adequada às necessidades de alguém, ou seja, ser útil a alguém. Nós vivemos uma cultura, queridos, que tem que ser desconstruída, como eu falei no primeiro momento, em que nós queremos muito ser servidos, mandar nos outros. Vai, faz isso, faz aquilo outro. Traz para mim agora, vai lá e vem cá. Quando na verdade, queridos, chamados para servir, é ser chamados para ser adequados às necessidades de alguém, é para ser útil na vida de alguma pessoa. Não é dizer simplesmente vai e faz, é dizer para a pessoa chegar para o Charles e falar: Charles, em que eu posso ser útil para a sua vida? Eu posso dizer, Charles, o que você pode ser útil para a minha vida? Faz um exercício, emagrece e para de roncar. Não podia perder a oportunidade, né? O pastor Hugo não está aqui, eu vou pegar você. Em que eu posso ser útil para você? As pessoas que eles estão perdendo a oportunidade de viverem o melhor do serviço, que é ser útil para a vida de alguém. Quem está me entendendo, irmãos? Até agora eu estou falando do significado de servir. Amém? Agora, Jesus, ao dar essa resposta, no versículo 26, não será assim entre vós, né? Aí nós vamos agora para o versículo 26, 27 e 28. Porque há uma classificação do serviço. Há uma classificação em trabalhar em favor de alguém, encarregar do funcionamento da atividade de algo, de fazer às vezes de um criado, de trabalhar como servo, de dar atenção a alguém, dar o que pediu, alguém pediu, apresentar um alimento, de ser adequado às necessidades de alguém, de ser útil. Agora tem uma escala de como essas coisas devem funcionar. Presta atenção. Qual é a primeira? Jesus fala sobre a importância disso, a importância do servir. Versículo de número 26 que nós lemos. Ele diz assim: primeiro no reino é o que serve. Então qual é a importância de servir? Que quem serve sempre será o primeiro no reino. Aleluia. Qual que é a importância de servir? Eu vou usar aqui uma expressão que não cabe, mas para que se entenda melhor. Tá? Não cabe, mas para você entender talvez melhor. Né? O que eu ganho em servir? O que eu ganho com isso? O que você ganha? Quando você serve, você entra na qualidade de ser aquelas pessoas que são as primeiras no reino de Deus. Só isso. Só isso. Você acha pouco? Eu estou dizendo, quem serve é o primeiro. Então Jesus está dando um grau de importância. Quem ganha o prêmio? É quem chega primeiro. Campeonato Brasileiro, primeiro colocado, campeão. Primeiro. Então, quem quer ser o primeiro? Grau de importância. O serviço, qual é a importância do serviço? É que quem serve sempre será o primeiro no reino de Deus. Em segundo lugar, ele fala sobre o padrão de qualidade do serviço. Versículo 27. Ele diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso, na minha tradução, escravo.
Então agora não é só servir, não é só trabalhar em favor de alguém, carregar no funcionamento. Bom, a importância é quem faz isso é o primeiro, mas em que nível que eu devo, né? Qual é o padrão de qualidade? O padrão de qualidade do serviço é no nível de escravo. Eu tenho que servir como um escravo. Essa é uma palavra pesada para nós, queridos, principalmente sobre o contexto que a gente vive, de uma nação, obviamente, que foi fundada sobre um trabalho escravo. Né? Mas o que ele está querendo dizer? E a gente tem que entender o contexto do que foi escrito. Naquela época existiam escravos. Amém, queridos? Amém. Tá? Aqui nós estamos fazendo apologia à escravidão. Né? Tem que deixar isso bem claro. Mas naquela época o contexto era um contexto de escravo. Mas o que ele quer dizer sobre, né, no versículo de se quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne o vosso escravo. Ou seja, mesmo contra a minha vontade, mesmo contra a minha zona de conforto, mesmo contra tudo aquilo que possa querer me impedir de fazer, eu vou fazer. Irmãos, nós temos que ser sinceros. Talvez você que veio aqui hoje, veio assim por obediência, você veio por, eu quero aprender um pouco mais de Deus, mas a vontade mesmo sua era de estar em casa, porque você teve um dia de trabalho cansativo. Às vezes o seu chefe hoje te encheu a paciência, ou o seu cliente lá, não sei, o Charles que trabalha por conta própria e outros irmãos, né? De repente fez um serviço, o cara falou, igual ele contou lá a experiência, né? Que o cara deixou o carro não sei quanto tempo na casa, lá no trabalho dele, aí depois, não quero mais o serviço estava pronto, aquela confusão toda. Queridos, são os percalços da vida, que você chega no final do dia, tudo que você quer é tomar um banho, relaxar e falar assim, aí você lembra, tem seminário. Talvez, querido, você veio aqui contra a sua vontade, mas você veio, porque você é um escravo, mas de Jesus. Você subjugou a sua vontade, você subjugou o seu querer, você pegou algo que é de direito, que é descansar, é o seu direito descansar, é o seu direito relaxar depois de um dia de trabalho, e você falou assim, eu vou submeter isso, eu vou escravizar essa minha vontade, porque eu quero servir ao meu Jesus. É nesse nível, é essa qualidade que Jesus requer de alguém que é servo. Porque às vezes as pessoas vão servir, eu vou servir porque ele é conveniente, é tranquilo, tal. Mas tem uns, queridos, que servem com uma dificuldade maior. Ou você acha que o meu serviço lá em Contagem é mais tranquilo ou mais difícil do que o serviço do pastor Bruno lá no Macunã? Cada um tem a sua forma, a sua área de ação. E é aí que a gente tem que entender. Eu não consigo viver no Macunã, como eu acredito que o Bruno também não consegue viver em Contagem. Mas uma coisa tem que ter em comum entre nós dois. Nós temos que subjugar as nossas vontades para que nós possamos servir ao Senhor com esse padrão de qualidade, que é subjugando a nossa vontade, a nossa carne. Paulo fala isso, eu escravizo o meu corpo, eu subjugo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão para que Cristo seja glorificado na minha vida. Por último, mas não menos importante, então Jesus fala da importância de servir, ou seja, quem serve é o primeiro no reino. Ele fala sobre o padrão de qualidade de serviço, tem que ser, o padrão de qualidade é o escravo, ou seja, subjugar a minha vontade para que eu possa fazer. Em terceiro lugar, ele fala sobre o nível de comprometimento do servo. Então ele fala sobre a importância do servo, ele é o primeiro. Ele fala sobre o padrão de qualidade do serviço, que é no nível de escravo, e agora ele fala do nível de comprometimento, e nós chegamos no versículo que o pastor propôs, versículo 28, que ele diz assim, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. O que Jesus estava dizendo? Eu sirvo, o meu nível de comprometimento no serviço é até tenha medo de dizer não, até a morte.
O nível de comprometimento de um servo, de alguém que foi chamado para servir. Eu tenho que me comprometer no serviço com o Senhor. Eu fui chamado para servir até quando? Até a morte. Eu vou tocar num assunto aqui, não sei se ele é complicado, mas enfim, é só uma pincelada para você entender. Eu fico abismado quando eu vejo crente votando em partido comunista. PCB, PCdoB, PCC. Irmãos, eu cresci numa geração da década de 80, que é uma geração, a galera aí dos cinquentões, aí dos 45, né? A galera dos ENTA, 40, 50, 60, 70. Ouviu muito falar sobre a Guerra Fria, que era a polarização que existia no mundo entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. A União Soviética, os países que compunham a União Soviética eram chamados, regidos pelo regime comunista, eram chamados de as cortinas de ferro. E os cristãos que estavam naquele lugar, ou os missionários que muitas vezes entravam para pregar o evangelho, eram mortos de formas cruéis. O comunismo matou milhares e milhares de cristãos. Esse é só um parênteses para dizer, eu fico impressionado como é que crente consegue votar num partido que defende uma cultura que matou cristãos. Por que eu estou lembrando disso? E agora fecha o parênteses, eu vou lembrar. Porque estes homens, essas mulheres, esses pastores, e que hoje ainda estão nos países muçulmanos, eu sigo um grupo, eu me envolvi com um grupo que chama Barnabás, é uma missão que tem sede na Inglaterra, ano retrasado. Eu conheci esse pessoal, eles desafiaram nossa igreja a receber uma família de afegãos que fugiram, cristãos que fugiram depois que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, que o Talibã tomou novamente conta e começou a matar cristãos. Eles fugiram para o Paquistão e de lá estavam procurando famílias. Eles trouxeram 20 e poucas famílias para o Brasil. E a nossa igreja recebeu uma família, a família do Daniel com a irmã, com a mãe. Era o Daniel, mais 3 irmãos, eles eram 4, um primo, 5 e a mãe. Nós acolhemos eles por um tempo, depois eles seguiram para outro país, hoje estão no Canadá. Mas nós os recebemos, alugamos uma casa para eles, mobiliamos a casa para eles e cuidamos deles durante 4 ou 5 meses, se não me falha a memória. Então isso está acontecendo ainda hoje. Essa entidade, o Barnabás, eles sempre mandam informes, principalmente sobre os países muçulmanos. Essa semana mesmo, eles estão pedindo oração por uma mulher que não negou a sua fé e foi condenada à morte, está no corredor para morrer daqui uns dias, lá no Irã, se não me falha a memória. O que eu estou dizendo? São pessoas que entenderam que o nível de comprometimento delas em servir ao Senhor não está se ele ganhou a promoção no trabalho ou não, não está se ele foi reconhecido pelo pastor ou não, não está se ele conseguiu a casa ou o carro que ele queria ou não. Eles entenderam que o nível de comprometimento deles é como Jesus disse, até a morte. Até a morte. Não é até o final do culto, não é até a convenção, não, é até a morte. E sabe por quê, queridos, que nós temos que servir o Senhor até a morte? Não apenas porque Jesus serviu entregando a sua vida na cruz do Calvário, mas porque nós somos eternos devedores da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Fique em pé no seu lugar. E eu quero ler o último texto para nós orarmos. O pessoal aí da música, se quiser vir para cá, Sobretudo, a palavra do Senhor diz assim: servir ao Senhor com alegria. Tudo isso que eu disse,
Servir ao Senhor. A roupagem desse serviço, seja no nível de comprometimento até a morte, o padrão de qualidade tem que ser como escravo, ou seja, subjugando a minha própria vontade. Dentro desse nível de importância que quem serve é o primeiro no reino. A roupagem disso tudo deve ser a alegria. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho certeza, a coisa mais triste que tem é você ver alguém que está fazendo algo com tristeza. Eu estava vendo os irmãos limpar aqui a igreja, você via literalmente um sorriso no rosto deles, sorrindo, brincando um com o outro, zoando, porque estavam fazendo com alegria. Agora você imagina você pegar uma vassoura e falar assim, tem que servir, né? Fazer o quê? Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Por que o fulano não estava aqui? Se ele estivesse aqui, ele podia estar fazendo no meu lugar. Deus vai olhar do céu e falar assim, por que você está fazendo isso? Caça seu rumo, cara. Dá seu jeito. Porque o que toca o coração do Senhor é quando Ele encontra servos que o servem com alegria. Então, eu quero resumir tudo que eu disse hoje em 3 pontos. Primeiro, desconstruindo a mentalidade da forma como as pessoas querem servir a Deus. Já falei aí, depois você vai ver isso aí no YouTube. É YouTube, Júnior? Você pode ver lá os pontos. Querendo servir manipulando, tomar através de privilégio, enfim. Então, o primeiro ponto que eu fui desconstruir isso. Isso para lá. O segundo, o que é servir então? Nós falamos aqui sobre o que é servir. Ser útil para alguém, dar alguém de comer, perceber a necessidade do outro, enfim, esse foi o segundo ponto. E terceiro, servir ao Senhor com alegria. E o que eu quero orar nessa noite por você, eu queria que você fosse muito honesto consigo mesmo e com Deus. E não se preocupasse, querido, não se preocupasse. Se eu responder esse apelo, o que meu pastor vai pensar? Não preocupa com isso não, irmão. Ninguém está aqui para julgar ninguém. E se alguém julgar você por alguma coisa, é problema dele com Deus. A Bíblia fala que quem julga o outro, ele está se colocando no lugar de Deus, e Deus vai julgar ele. Então, larga isso para lá. O que o Espírito de Deus colocou no meu coração nessa noite é para orar por pessoas que querem retomar a alegria de servir ao Senhor. Sabe? Porque às vezes você serve, mas está faltando alegria. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para restaurar a alegria no teu coração. E você vou fazer, mas faço com alegria, com prazer, sabe? Eu posso estar cansado do dia, mas não tem problema. Eu vou lá, vou subjugar meu corpo, e a qualidade do trabalho tem que ser com escravo. Então eu vou escravizar meu corpo, vou chegar lá e vou fazer com alegria. Porque Jesus merece isso. Enquanto os nossos irmãos cantam ao Senhor no cântico, quero convidar você para vir aqui à frente para a gente orar junto. Você que quer retomar a alegria de servir ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente para a gente orar e encerrar esse momento. Amém? Bem rapidinho, fica olhando para o lado não, é só vir. Aleluia. 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 Diga a Ele, usa-me, Senhor. Oh Espírito de Deus. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo
Espírito de Deus. Usa-nos, Senhor. Diga a Ele, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Sonda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Diga a Ele, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu gostaria de convidar pessoas que querem ser usadas pelo Senhor para ser útil. Vim aqui à frente, homem com homem, mulher com mulher, e orar com esses irmãos que estão aqui à frente. Ministrar sobre ele a bênção do Senhor, dizendo: Senhor, restaura a alegria no coração do meu irmão, da minha irmã. Venha, gente, rapidamente.